Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, felizmente podendo conversar aqui com vocês sobre temas que estão num patamar muito superior àqueles que a gente conversava alguns meses atrás. Nós estamos falando hoje, estamos debatendo a inserção do Brasil na América Latina, no mundo, a reunião de líderes, de chefes de Estado, de várias tendências, o que isso tem provocado na geopolítica, o que isso interfere na nossa realidade, o que isso interfere na realidade dos povos de uma maneira geral. Só o fato de eu não ter que colocar a figura do ex-presidente da República na capinha dos nossos vídeos, isso já mostra que nós mudamos muitas coisas aqui no nosso país e vamos continuar a mudar. Vejam que o nível dos assuntos que nós estamos discutindo hoje estão completamente diferentes de alguns temas ou da maioria dos temas que nós fomos obrigados a discutir no passado. E isso não é pouca coisa. Portanto, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal pela primeira vez a se inscrever aqui conosco. Você que é muito bem-vindo. Conheça os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, dê o seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são formas de você fazer com que as nossas discussões cheguem a mais pessoas como você. E se você puder, participe também dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas, 5 e meia. Às vezes a gente chega um pouquinho atrasado, como no dia de hoje, né? E também participe do nosso clube de membros, que é uma ferramenta adicional que o YouTube coloca à sua disposição, à disposição das pessoas que se identificam com os canais, com os portais e querem participar, querem contribuir de alguma maneira, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu falei com vocês aqui da capinha do nosso vídeo, né, do nosso encontro de hoje, e eu quero compartilhar com você essa foto de agora à tarde, que é a foto dos líderes, dos chefes de Estado que estiveram presentes na reunião comandada, puxada pelo presidente do nosso país. E essa foto ela é muito significativa, porque você não vai ver nada parecido com a presença do ex-presidente da República, que ao invés de congregar, ele espalhava as pessoas, né? Ele conseguiu se reunir com bajuladores, com puxa-sacos, com oportunistas, com abutres, que se nutriam da sua figura, né, para terem algum tipo de benesse do Estado brasileiro. O Bolsonaro simplesmente ele entregou o nosso país para todo grupo de vigarista e cada um conseguiu arrancar o máximo que pôde. Ele só pretendeu com isso, né, a sua imunidade para que não fosse para a cadeia, não fosse responsabilizado para ele, a sua família, que ele pudesse fazer também um pé de meia, ganhar mais um dinheirinho, algumas joias, alguns diamantes. Isso para ele estava ótimo. Bom, mas aí deu tudo errado para ele e agora nós estamos diante dessas situações, estamos discutindo outros patamares de conversas, né? E agora, antes de entrar no ar aqui com vocês, eu vi uma entrevista do presidente do Chile, o Boric, e ele chamou a atenção de como é importante se ter um encontro reunindo líderes da América Latina, independente das suas ideologias, independentes daquilo que está acontecendo dentro dos seus países. Algumas pautas fundamentais são de interesses de todo o povo da América Latina. A questão ambiental, a questão da violência, a questão da imigração. Ele foi colocando muitas questões, a questão climática, e os governos tem que ter uma preocupação em conjunto, não faz sentido estarmos separados. Chamou atenção também para a questão de direitos humanos, que é uma questão, de um certo modo, até muito complicada da gente entender, porque quando se fala em infração a direitos humanos, quais são os fatos objetivos? Aí temos a imigração, os povos se deslocando, principalmente o povo da Venezuela. Qual é a razão? Existe alguma interferência de forças externas ao país que contribuem para esse tipo de situação? Então, ele está chamando a atenção que é muito importante se ter o Maduro nessa conversa, porque você traz alguém que estava sendo tratado com um isolamento total e chama a atenção, olha, se você fizer algum movimento, você vai ter uma contrapartida do continente, dos países todos de uma maneira geral, para a gente enfrentar problemas em comum. Então achei muito interessante a fala dele, quando ele também cobra que as sanções que são impostas à Venezuela, na verdade, são impostas ao povo da Venezuela, que tenta fazer com esse tipo de estratégia, né, que uma corrosão no tecido social provoque uma mudança de governo. E aí, gente, já conversei com vocês. Essas mudanças de governos pretendidas pelas superpotências não tem nada a ver com direitos humanos. Esse é o discurso que é vendido para nós. E a gente abraça esse discurso, porque quem é contra direitos humanos? Quem que pode fechar os olhos para algum tipo de violação? Mas não é esse o interesse principal, porque esses países
países nunca tiveram preocupações com direitos humanos. Eles têm preocupação com os interesses corporativos, os interesses dos seus países. Tem que ficar sempre bem claro para todos nós. Porque não fosse assim, gente, eles não teriam relação com a China, nenhum país teria relação com a China. A China é um país absolutamente democrático, é o espelho da democracia. Também não acontece nenhum tipo de violação de direitos humanos na China. Se a gente pegando um país grande como a China, uma superpotência, e pularmos lá para a Arábia Saudita, na Arábia Saudita, que é o maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, direitos humanos lá são exemplos para o planeta, só que tem um negócio. Se eles fecharem a torneira do petróleo que eles mandam para os Estados Unidos, no outro dia o príncipe saudita, ele vira um ditador sanguinário, um assassino que tem que ser morto, tem que ser banido. Enquanto ele estiver ali fazendo as benesses para as empresas americanas, está tudo muito bacana. E eu poderia aqui enumerar aqui centenas de ditadores que foram apoiados e que convenientemente estavam a serviço dos interesses dos grandes países, das grandes corporações, mas quando tiveram uma dissidência, eles foram considerados como criminosos e aí a lista é infindável. Mas essa fotografia aqui, ela é muito importante porque ela suscita em muitos setores da sociedade esses debates, essas reflexões, que nós mudamos de patamar, nós mudamos de nível, e embora as críticas que estão sendo feitas ao modo como o presidente Lula recebeu o Maduro, elas sejam pertinentes em muitas questões. Faltou, de um certo modo, habilidade para lidar com essa questão, mas, no final da história, há que a gente reconhecer que foi uma situação muito positiva. Eu não vejo como alguém de esquerda ou mesmo alguém de direita, né, achar que esse tipo de encontro é um encontro ruim para o Brasil. Só se a pessoa for muito tapada mesmo, né, achar que isso prejudica o Brasil de alguma maneira. Bom, então, essa é uma questão muito interessante. E aí nós vamos ser arremessados para questões internas aqui no nosso país. Aí é importante, para além dessa inserção do Brasil no mundo, que vai mexer com muitas coisas, né, é apenas um pontapé inicial, temos as questões domésticas que já a gente vai começar a prestar mais atenção também. O jornalão o Globo aqui, que é porta-voz da elite econômica do nosso país, está chamando a atenção para o seguinte aspecto na visão deles. Vacilos domésticos custarão caro a Lula no exterior. Eles estão dizendo o seguinte, que o Lula está dando muita atenção na questão externa e está deixando as coisas rolarem aqui dentro. Mas será? Eles continuam nessa linha também, né? Criticando aqui os afagos, né, contestados, né, feito por Lula na recepção a Maduro. E hoje o presidente do Uruguai também deu uma pancada também, né? Ele mostrou uma insatisfação com esse tipo de tratamento. Mas faz parte do jogo. Ele está fazendo o papel dele, mas de todo modo, né, é muito importante que os países tenham essa proximidade, esse converscote, né? Isso aí, por mais que as relações sejam impessoais, isso sempre acaba criando algum tipo de trânsito, algum tipo de conexão entre esses países para a resolução de problemas. Para além do Brasil, vários países na América Latina têm problemas nas suas fronteiras uns com os outros, questões diplomáticas uns com os outros, e é muito importante que eles conversem, que eles venham a comentar sobre situações positivas. Eu vi também uma entrevista do presidente do Equador, que está em vias de sofrer o impeachment. Ele falou uma coisa interessante, que foi a troca da dívida que o Equador tem com grandes estruturas a favor de investimentos dentro do seu país para questões climáticas, questões ambientais. Ou seja, ao invés de pagar a dívida, se faz o investimento no próprio país para benefício do planeta. Isso é muito interessante. Então, vocês vejam que a gente mudou de patamar, nós não estamos conversando mais sobre as insanidades. Bom, e aí nossas questões domésticas, temos essa aqui para tratar. Gasolina deve subir em 22 estados e no Distrito Federal com novo ICMS. Mudança no modelo de cobrança do imposto estadual começa a vigorar nessa quinta-feira. Gente, todos nós sabemos que o Bolsonaro fez tudo para conseguir roubar a eleição do povo brasileiro, das consciências, jogando bilhões e bilhões de reais. E fracassou, felizmente, com a nossa luta, o nosso empenho. Eu estive olhando com o final dessa isenção de ICMS, essa redução do ICMS, que foi dada
pelo governo Bolsonaro para ganhar as eleições até o dia 31 de dezembro, em que o governo Lula for obrigado a dar uma prorrogada, isso vai fazer com que o preço da gasolina médio suba 12 centavos por litro nas bombas. Isso, se for remediado por uma nova ação da Petrobras, uma nova intervenção da Petrobras, as pessoas, de uma maneira geral, não sentirão, porque está todo mundo já esmagado, né? Os jornais na área econômica, hoje o Valor Econômico, apresenta essa notícia aqui. Classe média é quem mais sofre com a alta da inadimplência. Então, gente, está todo mundo apertado aqui no nosso país. Por isso que se fala tanto na redução de juros. Essa história vai ter que voltar ao debate novamente, porque senão o Brasil não avança, o Brasil não cresce, o Brasil não pode sonhar, o Brasil vai ficar com o governo absolutamente amarrado. Essa avaliação que o Bolsonaro gastou bilhões e bilhões, né, e perdeu a eleição, também está nesse blog do Noblar, que eu vou compartilhar com vocês, que lembra bastante para a gente que entre o primeiro turno e o segundo turno foram jogados bilhões de reais para comprar voto de uma forma descarada em relação às pessoas que mais precisavam, as classes mais baixas, que estavam ali no desespero e aceitam qualquer tipo de benesse. Na hora do sufoco, quem é que vai rejeitar, né? No entanto, a gente está vendo o desastre que foi isso para a economia, para a Caixa Econômica Federal, e isso vai ter que provocar sanções ao ex-presidente da República, ao presidente da Caixa Econômica Federal, ao ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, e a vários funcionários que atuaram, vários servidores da liderança, da chefia da Caixa Econômica Federal, que não embarreiraram essa patifaria. E isso vai ser cobrado na sequência. Bom, e para finalizar o nosso encontro de agora, Câmara abre processos contra Nicolas, né, Nicola Ferreira, Eduardo Bolsonaro, Zambelli e mais 4 deputados. Conselho de Ética desengaveta representações em tentativa de Arthur Lira de conter radicais. Gente, o que vai acontecer é o seguinte: esses deputados folclóricos, esses cínicos, esses criminosos que fazem do parlamento ambientes para fazerem as suas presepadas para a internet, isso está com os dias contados, porque o Arthur Lira, ele é um homem de negócios, um homem que está ali cuidando do parlamento para aprovar projetos, aprovar uma série de situações de interesses das corporações que ele representa, que ele é o principal representante, e esses deputados fazendo esse tipo de baderna, bagunçando com o Congresso Nacional, eles prejudicam o caminhar dessas votações, desses entendimentos, e o Arthur Lira não está afim de lidar com esse tipo de delinquente. Portanto, eu não acredito que eles serão caçados, mas todos eles sofrerão ali algum tipo de sanção, para numa segunda etapa, se insistirem, aí sim, vão perder o mandato sem nenhum tipo de motivo para reclamarem, né? Porque a fila já está andando por uma série deles e pode voltar a andar para outros tantos também. Gente, eu vou ficando por aqui. Mande seu comentário, o que você acha dessa história toda que nós estamos vendo aqui no Brasil, se nós temos motivos para ficarmos muito tristes, ou se o momento é da gente refletir, né? Como a gente deu um salto gigantesco, né? Deixa eu diminuir essa coisa aqui, um salto gigantesco em relação ao que nós estamos passando e as nossas perspectivas, os nossos assuntos, as nossas preocupações, os nossos problemas, tá bom? Fico por aqui mais uma vez. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!